Saudações, muito boa tarde e seja bem-vindo ao debate internacional. Hoje, 9 de março de 2024, mais um encontro nesse espaço para trazermos aqui análise de assuntos além fronteira e vamos trazer e discutirmos aqui no nosso debate, no nosso espaço e vou contar aqui com a presença dos nossos painelistas que vão desbruçar sobre cinco temas importantes. Em que o primeiro tema nós vamos falar do míssil Iskander russo que caiu perto da comitiva do Zelensky. Também vamos falar do Macron, que pede ao Ocidente para que não seja covarde, e também a Ucrânia, que pretende conduzir ações de contra-ofensiva em 2024, eleições nos Estados Unidos e também na Rússia. E, finalmente, vamos falar da guerra entre Israel e Hamas em meio ao cessar-fogo. E, para tal, vou passar já a cumprimentar, a saudar e também ao Dr. Saia. Seja bem-vindo ao debate internacional. Obrigado, boa tarde a C. Luís Sissoko, boa tarde, Dr. Pangaia, boa tarde, Alves Mulungu, boa tarde, nossos telespectadores, que com certeza já estão bem atentos para acompanhar o nosso debate. Obrigado, Dr. Saia. Algum ponto prévio para hoje? Como ponto prévio, gostaria de olhar, neste caso, a ação perpetrada pela NATO, que mobilizou milhares de seus soldados junto às fronteiras da Rússia, concretamente através da Polônia e da Finlândia. Bom, na verdade, aquela ação neste momento é uma ação de demonstração de força de que a NATO tem uma pujança para confrontar a Rússia. Essa ação, na verdade, faz-nos recordar que o mundo é anárquico porque é a arena de luta pelo poder e influência. Vale dizer que em 1962 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas já instalou mísseis em Cuba, neste caso virados para os Estados Unidos da América, e os americanos gritaram. Portanto, houve um acordo e a URSS teve que retirar aqueles mísseis. Agora, nós estamos à beira de um conflito de uma grande dimensão, se isto não se tomar controle. É verdade que existe uma narrativa de que essas grandes potências nunca podem entrar em conflito porque possuem armas nucleares, e os estados com armas nucleares nunca podem entrar em conflito direto, porque numa guerra entre grandes potências ninguém sai vitorioso. Mas na verdade é uma teoria que foi desenvolvida, que essa teoria pode, na verdade, nos trazer uma outra teoria, porque, na verdade, nos dias de hoje está-se a verificar uma corrida armamentista, em que cada Estado procura se potenciar militarmente como forma de demonstrar a sua pujança militar. Exato, muito obrigado, Dr. Saia. E já à minha esquerda vou passar a saudar Dr. Pangaia. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao debate internacional. Boa tarde para si, boa tarde, Dr. Saia, boa tarde, Dr. Mulungu, boa tarde, telespectadores. Vamos poder partilhar aquilo que são os acontecimentos do nível internacional e fazermos a dissertação do que está a acontecer aqui no nosso nível doméstico. Muito obrigado. Tem a hora de deixar algum ponto prévio, se houver? Ponto prévio tem a ver com a deslocação de Lula da Silva no encontro com o Maduro, presidente de Venezuela, tentando poder perceber qual ponto de situação com relação às eleições que vão acontecer ainda este ano na Venezuela. O presidente Lula da Silva procurou convencer o Maduro para que ele possa permitir a observação estrangeira das eleições que vão decorrer e permitir também que haja uma participação no processo de forma transparente. No entanto, ele não conseguiu poder garantir a participação da líder da oposição nas eleições lá em Venezuela, uma vez que essa líder da oposição foi acusada em tribunal de que ela era uma pessoa que estava a prever a privatização da petroleira estatal daquele lugar, e para além disso ela mostrava-se
pronto, o pró-Ocidente. E daí assim o tribunal acabou decidindo que ela não poderia concorrer até os próximos 15 anos que ela poderá ter esse direito. Então, quando ouviu aquilo que foi o pronunciamento de Lula de não ter conseguido persuadir ao Maduro para poder garantir que ela participasse das eleições, ela veio reclamando de que o Lula da Silva não fez pressão ao Maduro por eu ser mulher e que deveria ter permitido com que eu também pudesse concorrer. A justificativa de Lula da Silva em face dessa situação, ele disse que, olha, o que a presidente da oposição deveria fazer era de lutar para que ela consiga encontrar um representante que possa concorrer às eleições. Ele assemelhou-se à situação dele, diz que eu pessoalmente também estive preso, mas eu não fiquei chorando por não concorrer. Indiquei o meu companheiro Haddad, ele não ganhou, mas o que não se pode fazer é ficar choramingando em face de não concorrer. Isso criou uma situação de mal-estar por parte daquela concorrente e até alguns mídias ainda estão a tentar criticar Lula da Silva por esse pronunciamento de que aquela líder não podia ficar a chorar por não ter sido permitida a concorrer. Mas eu, nos debates anteriores, havia também advertido este cenário de se poder analisar o perfil dos concorrentes, sobretudo a ideologia dos concorrentes, se ela é genuína e defende a agenda nacional ou por detrás está outra agenda. Porque nós temos estado a ver o Ocidente tem muitas vezes criado condições de formar indivíduos aparentemente da oposição, mas que são instrumentos desses países. Por isso que é importante que se possa analisar isso, e é isso que está a fazer com que muitos países eles não tenham estabilidade. Quando vê que há possibilidade de se mudar aquele governo, o governo que está a favor daquilo que são os interesses desses países ocidentais, então eles sempre formam um e o outro indivíduo e introduzem-o lá e dizem que está a concorrer na oposição. Então é preciso que seja uma análise concisa com relação a esses processos eleitorais, as candidaturas que são feitas. Com isso, não estamos a dizer que não tem que haver oposição, mas estamos a exortar que a oposição tem que ser genuína, oposição com uma agenda nacional e nunca ser opositor para poder tentar introduzir ou restabelecer ou reconstruir as infraestruturas coloniais. Obrigado, Dr. Pangai. Dr. Mulungu, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao debate internacional. Boa tarde para si, boa tarde aos meus colegas do painel. A saudação também se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Estamos cá, mais uma vez, para debruçar em torno daquilo que foram os últimos fenómenos ao nível do sistema internacional. Obrigado. Algum ponto prévio? Por favor, faça as horas. Bem, meu ponto prévio é exatamente a situação de Cabo Delgado e a situação do país. Bem, aqui estamos a chegar a um ponto, a um nível em que, se calhar, temos que começar a chamar as coisas pelos nomes próprios, ou temos que usar metodologias diferentes para alcançar aquilo que é o objetivo primário de uma nação. O objetivo primário de uma nação é manter a sua integridade física e a sua independência. Nós temos uma ameaça que diretamente afronta a esses dois objetivos, que são extremamente importantes para um Estado. Por quê? Porque temos assinalado mortes com cidadãos a nível daquele ponto do país, tanto que houve certas tomadas de decisões por parte do governo. Uma delas é
decretar estado de emergência naquela zona. Quando se decreta estado de emergência, significa que a coisa começou a ganhar outros contornos daqueles que anteriormente se verificavam. Mas por que eu levanto este assunto, ou a situação de Cabo Delgado? É que está-se a perceber que os meios de confrontação do grupo que tem perpetrado ações de caráter terrorista em Cabo Delgado têm falhado. Então, se esses meios que estamos a usar têm falhado, temos que abdicar deles ou usar a eles, mas também auxiliar aos outros. Quais seriam esses outros? Eu, na última semana, acompanhei uma entrevista do Yassine Ibrahim. Ele falava exatamente da questão de se negociar com os insurgentes ou os terroristas em Cabo Delgado. Este é um caminho que é fiável, mas é um caminho que é fiável numa situação em que temos uma funcionalidade dos serviços de informação. Os serviços de informação, se não conseguem coletar dados e interpretá-los de modo a alimentar a quem de direito tem tomado certas decisões, então iremos falhar sempre. E estamos a verificar a nível internacional, não sei se calhar é pela influência da globalização, estamos a verificar certas falhas da funcionalidade dos serviços de informação. Quando percebemos que até o próprio Israel, que tem os serviços de informação mais refinados a nível internacional, que é a Mossad, que falharam no dia 7 de outubro, quando tivemos aquela invasão do Hamas no território de Israel, começamos a achar que se calhar alguma coisa está a falhar neste setor que é muito importante para questões de segurança. Então, aqui em Moçambique estamos a verificar a mesma situação e esta situação vai criando um alastramento daqueles ataques na Zona Norte. Por quê? Porque os militares, quando eles não têm uma motivação exata de por que estão a lutar no campo de batalha, eles não costumam exatamente a fazer as operações com uma devida moral, como tem se dito por aí. Porque eles não têm uma motivação, eles precisam de saber o que é que está-se a passar, precisam saber o que é que estão a combater e precisam conhecer o inimigo. Primeiro, devíamos levantar aqui o problema. Qual é o problema deste grupo que está em Cabo Delgado? Nós não sabemos qual é o problema. Segundo, quem é este grupo? Nós não conhecemos este grupo. Então, são esses pontos que nós temos que levantar para conseguir perceber quais são as causas. Exato. Das causas deste grupo, nós podemos partir para uma negociação. Por quê? O terrorismo, no final do dia, ela é uma ação que visa exatamente mandar mensagens ou emitir certas mensagens ao governo do dia, ou seja, atacam o alvo secundário para atingir o alvo primário. Quem é o alvo secundário? É o povo é que está sendo atacado naquela zona, mas no final do dia a ideia é emitir uma certa informação ao governo do dia. Então, o governo do dia, sentado nas suas reuniões de segurança, deve cobrar dos homens de segurança certas informações que possibilitem uma certa solução. Tem que se negociar, é um grupo que a fazer aquele tipo de ação é porque tem objetivos políticos. Então, tem que se negociar com aquele grupo e uma coisa muito importante, não há em nenhum canto do mundo crime organizado, terrorismo ou qualquer tipo de ação que atente contra um Estado que não tenha uma ligação direta de certas figuras importantes do Estado. Então, há um interesse por parte daquele grupo, se for a perceber, até o ISIS, que é o Estado Islâmico da Síria e do Iraque, também tem pretensões políticas. Por mais que se levante a ideia de que o Estado Islâmico quer criar um Estado baseado na Sharia, quer criar um Estado baseado na Sharia, que são questões religiosas, mas é para moldar uma situação política para que ela tenha uma funcionalidade religiosa. Então, o grupo que está no norte também aparentemente levanta essa ideia de ser um grupo que tem essa inclinação religiosa islâmica. Mas em Moçambique não temos um histórico de violência ou de confronto entre sistemas religiosos, entre cristãos, ortodoxos e muçulmanos. Então é preciso que aqui se faça um estudo de base
traga-se esse grupo à mesa, identifique-se as cabeças, porque estamos a perceber que na base do fogo, nós não estamos a conseguir combater. Em nenhum canto do mundo já houve sucesso de colmatar por completo um grupo terrorista ou um grupo armado. Sempre terminou numa negociação. Então, eu acho que deve-se aproximar-se à mesa e negociar com este grupo, perceber o que é que eles pretendem. Numa primeira fase, não será exatamente para uma cedência, será para a compreensão daquilo que eles são e daquilo que eles querem, para nós conseguirmos libertar as pessoas em Cabo Delgado e que eles voltem a ter uma vida normalizada. Não é de bom agrado nós caminharmos em Maputo de forma pacífica, caminhamos na Beira, em Moatize, em Lixinga, tendo essa percepção de que em Cabo Delgado há pessoas que noite e dia estão a carregar as suas trouxas e a deslocar-se de um lado para o outro porque há uma ameaça existencial que é aquele grupo terrorista ou insurgentes. Muito obrigado, Dr. Mulungu. Caros telespectadores, estivemos aqui a acompanhar os pontos prévios dos nossos painelistas e para já vamos ao que interessa, que é o primeiro tema do dia, a questão da queda do míssil russo próximo à comitiva do Zelensky. Isso aconteceu porque a comitiva do presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, foi atingido por um míssil em um tanque da Rússia na cidade de Odessa, segundo relata o governo ucraniano. No entanto, vou começar consigo, Dr. Saia. Este fato que acabou de acontecer com a comitiva do Zelensky, qual é a implicação que pode trazer para este mesmo conflito que já está a acontecer, esse conflito já está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia e para toda a geopolítica internacional? Bom, há um aspecto muito importante que nós temos que observar quando se fala do conflito entre Rússia e Ucrânia. Nós dissemos a quando da invasão da Rússia à Ucrânia de que, na verdade, se aquela guerra ou aquela operação especial, dependendo das narrativas, Exato, está a tomar aquele rumo, é porque a Rússia não quer demonstrar todas as suas capacidades militares. Porque se a Rússia quisesse o fazer, já teria derrotado a Ucrânia há muito tempo. Mas o que está a acontecer neste momento é que a Rússia está a atacar alvos estratégicos, o que é correto militarmente. Agora, se neste momento um míssil russo atacou a comitiva de Volodymyr Zelensky, é uma mensagem clara, porque o Volodymyr Zelensky estava com o primeiro-ministro da Grécia. Portanto, Exato, estavam a visitar uma cidade portuária onde fazem o escoamento dos produtos para diversos cantos do mundo. É uma mensagem clara de que o Zelensky não está tão protegido como aparenta. Porque, na verdade, existe uma narrativa de que o Zelensky, ou os russos não estão a conseguir matar o Volodymyr Zelensky porque tem a proteção do Ocidente. Se a Rússia quisesse matar o Volodymyr Zelensky, já teria feito isso há muito tempo. Mas não é o objetivo da Rússia. Porque se formos a olhar aquilo que é a tática da Rússia, a atuação da Rússia, a Rússia não está a usar todas as suas capacidades, porque quando olha para a Ucrânia, é um irmão mais novo que está perdido. Portanto, está a chamar a atenção ao irmão para que volte à razão. Mas isso acontece por quê? Acontece porque o irmão mais novo está a desviar-se daquilo que são os princípios da casa. É verdade que pode-se levantar a narrativa de que a Ucrânia é um Estado soberano, e de facto tem um Estado soberano. Mas quando terminou a Guerra Fria, a NATO prometeu que não se aproximaria das fronteiras da URSS na altura, hoje Rússia, porque a Rússia assume, neste caso, aparece como representante legal da URSS, porque até assumiu a dívida pesada da URSS. Portanto, toda a ação que hoje em dia a Rússia realiza representando a URSS.
a Ucrânia e a Rússia era o único povo. Então, aquele povo, ou aquele irmão que tinha um vínculo muito profundo com a Rússia, decidiu que não tinha que aliar-se, neste caso, ao Ocidente. Mas isso devido às políticas que o próprio Ocidente adotou. Quais são essas políticas? As políticas é de querer cercar a Rússia. Porque, mesmo quando terminou a Guerra Fria, a NATO não conseguiu cumprir com o acordo. É verdade que alguns estados vizinhos da Rússia, e que também alguns faziam parte da URSS, voluntariaram-se e demonstraram a vontade de fazerem parte da NATO. E a Rússia foi deixando. Mas aqui, quando se trata da Ucrânia, é um assunto muito perigoso, porque está a perigar aquilo que é a segurança da Rússia. Aqui podemos evocar, neste caso, o conceito-chave das relações internacionais, que é o dilema da segurança. A percepção de que a Ucrânia, se quer fazer parte da NATO, é porque a NATO quer instalar uma base para poder nos atacar. Eu disse aqui, ainda no início do nosso debate, que em 1962, a URSS instalou ogivas virados para os Estados Unidos e gritaram por quê? Havia a percepção de que a URSS queria atacar os Estados Unidos. Mas toda essa confusão surge porque essas duas potências não comungam da mesma ideologia. Portanto, os Estados democráticos não se guerreiam porque partilham dos mesmos valores. Agora, esses dois Estados, como não comungam dos mesmos valores, então sempre terão uma confusão. Porque há uma narrativa, por exemplo, que vem do Vladimir Putin, que diz que não, os americanos não podem policiar o mundo. O mundo não pode ser controlado por um único Estado. O mundo tem que ter vários atores capazes de controlar ou tomarem decisões a nível do sistema internacional. Mas não é isso que a Europa, juntamente com os Estados Unidos, querem policiar o mundo. E, na verdade, neste momento, há uma mensagem que está sendo introduzida aos Estados fracos, de que o mundo ocidental tem vindo a ajudar, tem vindo a dar apoio, neste caso, aos Estados fracos, mas essa ajuda vem camuflada porque tem algumas indicações de como deve ser gerida essa ajuda. Exato, muito obrigado. Doutor Pangai, eu faço a mesma questão. Ademais, o Vladimir Zelensky veio a pronunciar-se e disse que a Rússia parece que não tem coração, não tem sentimento que está-lhe a dar com pessoas. Como que olha para este ato que foi perpetrado do míssil para a geopolítica? Não, é que Volodymyr Zelensky, ele provavelmente não está a reconhecer que ele está em perigo. Quando ele fez aquela passeada junto com o primeiro-ministro da Grécia, ele deveria ter previsto uma situação daquela, que é uma zona de guerra e a qualquer momento pode cair em cima dele um míssil qualquer. Ouvi que até a própria Grécia andou a reclamar, a dizer que aquele ataque estava a visar ao seu dirigente, aquele ministro, e isso foi desmentido imediatamente pela Rússia. Então, neste momento, o Volodymyr Zelensky, ele tomou um aviso de que, afinal de contas, nenhum lugar seguro existe na Ucrânia. Qualquer lugar querendo, a Rússia pode mandar os seus mísseis e lá chegar e fazer o que fez naquela zona. É preciso perceber que, dia após dia, a estratégia que a Rússia está a tomar é de não poder criar genocídio. Se for a ver as destruições que a Rússia está fazendo, não há mortes como está a acontecer na Palestina, por exemplo. São anunciados ultimamente 5, 10 mortes, mas em termos de infraestruturas são destruições massivas que estão a ocorrer. Eu não sei exatamente qual é a estratégia que a Rússia está fazendo para evitar mortes na Ucrânia. Ou
maioritariamente a população já deixou a Ucrânia, ou mesmo ele consegue fazer uma seleção bastante forte para que eles não estejam a provocar tantas mortes como está a acontecer. Porque quando a gente vê as destruições que tem vindo a fazer e dissertando com um número de mortes bastante insignificante. Então, eu acho que essa estratégia tem em vista de não poder ter muitas condenações por parte dos países, porque o maior valor, de fato, é a vida, e é isso que a Rússia está, ultimamente, a evitar mortes naqueles países. Esperemos que o Volodymyr Zelensky, ele agora tome muito cuidado das passeadas que ele está fazendo. Acredito que aquela foi uma grande lição. Exato, muito obrigado, Dr. Pangai. Dr. Mulungu, podemos olhar também em meio a essa toda a confusão. O Macron aparece também a dizer que o Ocidente não pode ficar como covarde. Ele também, o presidente da França, o Emmanuel Macron, pediu nesta terça-feira uma visita à República Tcheca, que é um dos aliados da Ucrânia, e pronunciou-se neste sentido e pediu também para que pudesse se enviar a tropa para apoiar a Ucrânia. Aliado a este ataque que aconteceu recentemente à Ucrânia, o que nós podemos tirar como lição? Bem, este ataque que aconteceu na Ucrânia, na presença do primeiro-ministro da Grécia, ele é um ataque que traz consigo uma situação um pouco peculiar. A Grécia é um membro da NATO. Então, estávamos na iminência da Grécia perder uma figura do topo do seu Estado num território de um Estado que não pertence à Aliança. Então, aqui ficávamos num paradoxo. Como acionar o artigo 5 da NATO, que lida exatamente com a questão da defesa numa situação destas? Por quê? Não seria um ataque a um Estado direto, mas seria a um líder num outro Estado que não pertence à NATO. Então, este seria um paradoxo para a própria Grécia. Seria uma situação em que vários Estados, no meu entender, membros da NATO, não iam comprometer-se em fazer uma espécie de ataque à Rússia, porque não havia uma base legal para sustentar isso, porque principalmente muitos deles são Estados democráticos. Estados democráticos, eles são, na sua maioria, regidas pelas questões judiciais. Eles respeitam muito o direito internacional, os estatutos internos das suas organizações. Então, aqui teriam que violar, de certa forma, se calhar, o Estatuto da NATO para poder proceder no sentido de satisfazer, se calhar aqui, o objetivo da Grécia, se isso tivesse acontecido. Mas de recordar que não seria também um fenômeno muito estranho, porque de recordar que a Primeira Guerra Mundial despolitou numa situação de género, quando tivemos ali a morte do arquiduque Francisco Fernandes em Sarajevo. Também ele era da Hungria, foi morto em Sarajevo, num outro território, e isto fez com que a Hungria emitisse várias mensagens, várias cartas a Sarajevo, e Sarajevo continuou a corresponder de forma contraditória àquilo que era o esperado pela Hungria, austro-húngara na altura, e é por isso que despolitou esta Primeira Guerra Mundial. Mas aqui temos que ver que isto é usado a nível de ser um pretexto. As causas já existem. Então, nesta situação deste ataque da Rússia àquela comitiva, estaríamos numa situação de se usar como pretexto. Já temos causas suficientes que podem conseguir alimentar. Então, estaremos aqui numa situação de várias guerras interligadas, mas não a verdadeira Terceira Guerra Mundial.
Não, a partir do momento que tivéssemos, olha, o Ocidente ou os Estados europeus, tudo aquilo que acontece na Europa é mundial. Exato. Então, se acontecesse, porque aqui já temos várias causas que podem alimentar esta possível terceira guerra mundial. Então, se tivesse se efetivado esse ataque àquela comitiva e que culminasse com a morte do primeiro-ministro da Grécia, se calhar teríamos essa terceira guerra mundial. Mas esta é uma hipótese que se coloca. Exato. Mas também temos que perceber que o Zelensky, tanto a própria NATO, não fizeram o TPC. Ou seja, quando uma comitiva, aquele nível, principalmente num território que tem guerra, vai fazer uma espécie de expedição, tem que se fazer um cinturão de segurança para que eles não sofram qualquer tipo de ameaça direta. Por quê? Porque é uma zona onde temos confronto. E principalmente a Odessa e o empenho da Rússia, como são infraestruturas de caráter econômico. Odessa tem um porto extremamente importante para o escoamento de produtos para a Europa, e a Rússia está empenhada em destruir essas infraestruturas. Então, era preciso que os serviços secretos tivessem alertado ao Zelensky que havia um perigo iminente em fazer-se a Odessa com o primeiro-ministro da Grécia. Numa outra hipótese, podemos pegar isso no sentido de provocação. Exato. Ou seja, olhou-se para o território da Ucrânia, que está em conflito com um Estado como a Rússia, como sendo um território tão pacífico onde um primeiro-ministro de um Estado membro da NATO pudesse fazer aqui uma expedição ou fazer passeatas. Então isto para a Rússia pode ter sido recebido em Moscou como uma certa provocação. Daí que este ataque pode ter sido também uma espécie de resposta a esta provocação. Exato. Então, criando assim uma ponte a estes pronunciamentos de Macron, de estar a chamar o Ocidente de covarde, é compreensível. Por quê? Quando Napoleão Bonaparte ocupou a Europa, é porque o Napoleão Bonaparte percebeu que ele era o único líder que tinha pujança e que tinha características que o proporcionassem uma certa aceitação do público. Então ele estava sozinho e perpetrou aquelas ações porque não havia uma liderança que pudesse contrabalançar ao seu nível de legitimidade. Então o Macron está a aparecer na Europa, no meio daquele vazio do poder, como aquele chefe de Estado que está a tentar ocupar este vazio de poder. Ele está a tentar, de certa forma, corresponder a estas grandes questões que são colocadas aos líderes da Europa, mas nenhum deles aparece, de certa forma, a corresponder a um nível desejado. Desde a ação da Angela Merkel na Europa, que não temos uma liderança com capacidade de negociar com Moscou, com capacidade de se aproximar da Rússia e compreender as causas da Rússia. Então o Macron ele está a tentar ocupar este posto, mas a maior falha que o Macron está a trazer é que os discursos deles são um pouco belicistas. E estes discursos um pouco belicistas, quando ele quer movimentar forças, ele pode movimentar as forças francesas que, em termos estatísticos, ele só tem 80 mil militares disponíveis para este confronto. Então, 80 mil militares disponíveis para este confronto, se ele disponibilizar para a situação da Ucrânia, ele fica numa situação de vulnerabilidade dentro do seu território. Então, Macron, o presidente da França, ele pode movimentar as forças francesas. Agora, os seus discursos, eu não vejo eles imbuídos de persuasão, com capacidade de fazer com que os Estados membros da NATO aceitassem as suas ideias e entrassem no conflito na Ucrânia. De perceber que os Estados membros da NATO, eles só podem se movimentar caso os Estados Unidos da América emita, de certa forma, um sinal a este nível. Porque os Estados Unidos da América, os Estados têm a percepção de que é de confiança
têm capacidade, então com ele, se calhar, podem obter algum resultado positivo. Agora, a França não tem pujança militar, não tem capacidade negocial, não tem capacidade política. O Macron é aquela figura que nós conhecemos, discursa como jovem, governa como um velho. Então, tem essas lacunas que, aparentemente, a nível interno já não tem uma aceitação, tem uma corrosão de legitimidade extremamente notória. Então, a sua projeção a nível internacional, tanto que tivemos Portugal, é um dos estados que abdicou-se desses pronunciamentos, ou distanciou-se desses pronunciamentos de Macron, a nível internacional, ele também não tem um peso significativo. Por quê? A geopolítica na Europa está ao desmentir, porque está-se a levantar várias questões a nível da Europa fronteiriças. E essas questões fronteiriças podem, de certa forma, abrir um caminho para que os Estados europeus comecem a degladiar. Temos a situação da Alemanha e a Polônia. Recordar que um pouco da Polônia fazia parte da Prússia, que a Prússia hoje é a Alemanha. Depois temos a questão Hungria e a Ucrânia, e temos a própria questão Polônia e Ucrânia. Então, temos Nagorno-Karabakh. São esses pontos todos que, de certa forma, estão a abrir aqui várias fissuras que comprometem a situação da segurança na Europa. Exato, então, muito obrigado. Há um dado muito Vou importante. mesmo consigo. E peço que faça uma ponte com a situação da Ucrânia, que está a tentar preparar uma contraofensiva relativamente a esta situação que é o pronunciamento do Macron e também o preparativo da Ucrânia, que está a fazer para este ano 2024 a contraofensiva para com a Rússia. Sim, gostaria de comentar aquilo que o Alves Mulungu estava aqui a falar. Exato. Mas numa outra leitura. Exato. Na verdade, quando iniciou a guerra entre Rússia e Ucrânia, o Emmanuel Macron apareceu com um discurso apaziguador, portanto, que até foi ter com o Vladimir Putin na tentativa de querer mediar o conflito. Mas hoje em dia o Emmanuel Macron aparece com uma nova roupagem, com um discurso mais belicista. Por que o Emmanuel Macron mudou da estratégia? É importante nós olharmos os fenômenos que ocorrem a nível do sistema internacional. A França perdeu, neste caso, a sua influência nas antigas colônias, concretamente Burkina Faso, Mali e Níger, em que esses estados desvincularam as relações com a antiga metrópole. Portanto, em detrimento, foram buscar a Rússia. Exato. E isso, na verdade, magoa aquilo que é o pensamento de Emmanuel Macron. Porque existe uma percepção de que nós perdemos a influência porque a Rússia fez de tudo para que nós perdêssemos a tal influência. Fez de tudo para que nós perdêssemos a nossa influência naquela região. Mas também a própria França pecou muito, porque ficou parado no tempo, não conseguiu manter a influência de acordo com os acontecimentos odiernos. Vale dizer que até alguns palácios presidenciais continuavam a pagar renda. A França depositava os seus ativos financeiros à França. Então, quando aparece uma Rússia com uma solução de desenvolvimento local para aqueles estados, de facto aqueles estados abraçaram esse pensamento e olharam a Rússia como um aliado importante. Exato. E isso criou a percepção de que a Rússia quer nos destruir. É por isso que o Emmanuel Macron aparece com um outro discurso munido de outras ferramentas belicistas. Exato. Diferente do primeiro discurso. Agora, olhando para os pronunciamentos da Ucrânia de querer lançar uma contraofensiva, na verdade não será uma primeira contraofensiva. O que a Ucrânia deveria fazer neste momento não deveria se entreter, deveria cair na conta da razão dos factos. Exato. Porque já está mais do que claro de que a Ucrânia não tem condições para derrotar a Rússia. Aqueles territórios que a Rússia ocupou
na verdade, não vai recuperar. Nós podemos interpretar essa situação de acordo com uma teoria que é muito importante, a teoria do poder perceptível, que é a capacidade que um Estado tem de atacar e impor as suas vontades. Exato. Neste caso, a Rússia tem uma capacidade de atacar e impor as suas vontades. Se a Ucrânia até hoje ainda consegue resistir, é porque tem algumas potências que o ajudam. Portanto, por exemplo, agora que nos Estados Unidos houve um bloqueio, a Rússia está a somar os territórios. E neste momento a Ucrânia deveria munir-se de outras ferramentas, optar pelo diálogo, aceitar que na verdade perdeu. Exato, muito obrigado, Dr. Saia. Dr. Pangai, estamos mesmo na reta final do nosso debate. Eu queria que falasse um pouco a pretensão da Ucrânia, que está a preparar uma contraofensiva, também fazendo aqui uma ponte com este pronunciamento de Emmanuel Macron. Não, eu acredito que o Dr. Saia acabou mostrando os antecedentes do comportamento de Emmanuel Macron. Efetivamente, Macron, o presidente da França, no princípio mostrou-se uma figura que poderia estar a negociar com Putin. Inclusivamente chegou o momento a dizer que não poderiam procurar humilhar ao presidente da Rússia. Mas, no entanto, fortificaram as guerras, e de um momento para outro ele mudou da postura. Uma das razões, de fato, que podem fazer com que o Emmanuel Macron tenha mudado de postura pode ser essas perdas que ele está tendo em África, porque daqui ele tirava urânio para alimentar a sua indústria energética na França, e tendo perdido a questão do fornecimento do gás russo, dentre vários outros elementos que davam o sustento da França, então ele agora começa a se sentir a nora e tentar puxar os outros para a guerra, com o interesse de poder fragilizar a Rússia para ver se consegue recuperar as posições anteriores. Lembremos que a França, no apoio em que está-se a drenar a Ucrânia, fala-se de ser o 8º ou 9º país dos países da União Europeia. Exato. Então, significa isso que ele pura simplesmente fala, mas na prática não está lá. Então, é um dos países que menos apoio está a oferecer à Ucrânia. Mas é esse que neste momento está a tentar persuadir os outros países a poder entrar com soldados na Ucrânia. Então, de certa maneira, o Emmanuel Macron deve ser relacionado com um agitador, praticamente, mas que no último momento ele não está lá. Veja só que quantas vezes ele falou de termos que apoiar a Ucrânia, quando apresentou-se os apoios de cada país da União Europeia. A França figura-se no 8º, 9º país, mas é um dos países mais ricos ali na União Europeia, para além da Alemanha. Mas ele é que tem menos apoio a outros países. Então é preciso conhecer o comportamento de Macron. Outra coisa é que ele também está nas vésperas de sair, terminar o seu mandato, e com uma popularidade bastante desgastada. Vem aí as eleições europeias e que está a mostrar que o partido dele, em termos das sondagens, ele tem menos possibilidade de meter muitos deputados na União Europeia a favor, portanto, do partido da oposição. Então, Macron provavelmente tudo está a fazer também para poder não morrer sozinho, quer pôr os outros líderes também a morrer com ele. Exato, muito obrigado mesmo. Ficamos por aqui.
com este pronunciamento de Macron e também com a intenção da Ucrânia querer preparar a contra-ofensiva. Infelizmente não vamos poder discutir os outros temas porque o tempo mesmo nos fugiu e prometemos trazer esses assuntos na próxima edição do Debate Internacional. E para hoje é tudo, ficamos por aqui. Muito obrigado e agradecemos também a sua audiência e fique bem.